Hoje, vamos mergulhar numa ideia que, olha, é bem radical. Ela desafia uma das instituições mais poderosas da sociedade. Vamos analisar a anatomia do Estado. Pense no seguinte: e se a maior ameaça à liberdade de uma pessoa não for um criminoso comum, mas uma instituição que todo mundo trata como natural? Essa filosofia política que vamos ver hoje desafia a própria natureza do governo. E o mais interessante é que ela parte de um princípio que quase todo mundo já aceita. O ponto de partida é um terreno comum, sabe? Quase todo mundo concorda que a agressão contra pessoas e suas propriedades é algo errado. Esse é o princípio fundamental, a base de tudo. Só que é exatamente na hora de aplicar a justiça que essa filosofia se afasta e muito do sistema que a gente conhece hoje. A fonte aqui contrapõe duas visões bem diferentes. De um lado, uma justiça focada na vítima, que busca reparar o dano, onde o criminoso tem que compensar diretamente quem ele prejudicou. Do outro lado, o nosso sistema atual, focado no Estado, na sociedade. Nessa lógica, a vítima acaba pagando impostos que, entre outras coisas, financiam a punição do agressor, sem necessariamente receber uma restituição direta. E é a partir desse princípio contra a agressão que a filosofia dá um salto bem provocador. Ela vira o foco, do criminoso individual para o que ela considera o maior e mais organizado agressor de todos, o próprio Estado. A análise, então, começa a redefinir as ações do Estado. A guerra, por exemplo, é apresentada não como um ato de heroísmo, mas como assassinato em massa, organizado e legitimado pelo Estado. O alistamento obrigatório? Bem, ele é visto como uma forma de escravidão, uma onde o indivíduo é forçado a servir aos interesses do Estado, quer queira, quer não. E seguindo essa mesma lógica, a tributação não é definida como uma contribuição voluntária para o bem comum, mas sim como um roubo sistemático, imposto pela força. Essa analogia foi levada ainda mais longe pelo teórico do século XIX, Lysander Spooner. Ele dizia que o Estado é até pior que um ladrão comum. Por quê? Porque o ladrão, pelo menos, não finge que está protegendo suas vítimas enquanto as rouba. É uma comparação bem forte. Então, segundo a fonte, duas características tornam o Estado único. Primeiro, ele é o único que consegue sua renda pela força, pela coerção, através dos impostos. E segundo, ele reivindica para si o monopólio do uso da violência e da decisão final em qualquer conflito. Ok, isso tudo leva a gente a uma questão central. Se o Estado é definido por essa agressão organizada, por que a grande maioria das pessoas simplesmente obedece? A resposta, de acordo com essa linha de pensamento, é que a obediência não é algo natural. Ela é construída. Construída por meio de uma aliança muito antiga e poderosa entre o poder e as ideias. E como funciona essa aliança? É quase uma troca. De um lado, o Estado precisa de ideias que o justifiquem, que o façam parecer legítimo, bom, até inevitável. Do outro lado, os intelectuais fornecem essas ideias. E, em troca, o Estado oferece a eles prestígio, segurança e um lugar de destaque na sociedade. Essa estrutura de poder, segundo o texto, acaba criando uma divisão fundamental na sociedade. Basicamente, separa quem paga a conta de quem se beneficia dela. Inspirando-se no trabalho de John Sequiel Hun, a fonte argumenta que o Estado cria um conflito inevitável. De um lado, temos os pagadores de impostos, que no fim das contas contribuem com mais do que recebem em benefícios. Do outro, os consumidores de impostos, que ao contrário, recebem mais do que pagam, pois vivem direta ou indiretamente da arrecadação. Certo, mas e as salvaguardas? E as leis? Uma Constituição não deveria impedir que o Estado ultrapasse seus limites? A análise, então, olha para a Constituição dos Estados Unidos como o maior e mais nobre experimento já feito para tentar limitar o poder de um governo. Um experimento que, segundo a fonte, já nasceu com uma falha de projeto. E essa falha crucial pode ser resumida em uma única e simples pergunta. A grande ironia é essa: quem tem a palavra final sobre os limites do poder do Estado é o próprio Estado, através do seu poder judiciário. E o mesmo Calhoun já tinha previsto isso. Ele argumentou que esse arranjo não tinha como dar certo. Era inevitável que o Estado, sendo juiz de si mesmo, acabaria interpretando a Constituição de forma a expandir cada vez mais a sua própria autoridade. Então, na prática, a ferramenta que foi criada para limitar o poder estatal, a revisão judicial, acabou se tornando um mecanismo para legitimar a expansão desse mesmo poder. Ela dá um selo de aprovação, convencendo o público de que as ações do governo são legais. Isso nos leva ao final da análise, com o experimento mental.
Uma provocação simples, mas muito poderosa, que questiona a base de tudo que a gente conhece. Imagina o seguinte, estamos todos juntos construindo uma sociedade do zero. Aí alguém chega e propõe um plano. Olha, um grupo aqui vai ter o monopólio de todas as armas. Eles vão ser os únicos a resolver qualquer disputa. E para se financiarem, eles podem pegar o que quiserem de qualquer um à força. Sinceramente, alguém aceitaria um acordo desses? Parece um absurdo, não? E é aqui que o texto deixa a gente com uma pergunta final que fica ecoando. Se ninguém em sã consciência concordaria em criar um sistema desses do zero, por que nós consentimos com ele agora? Será que essa aceitação é um produto da razão ou é simplesmente a força do hábito?